Senhoras e senhores, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis Alcresce, 2ª Região, São Paulo. A partir deste momento, iniciaremos a sessão plenária magna deste Conselho. Primeiramente, convidamos para que componham a nossa mesa de honra as seguintes autoridades. Na qualidade de nosso anfitrião, o senhor José Augusto Viana Neto, presidente do Cresce, 2ª Região, São Paulo. Sua Excelência, o ministro João Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União. Sua Excelência, desembargador José Renato Nalini, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Sua Excelência, Dr. Paulo Adib Casseb, presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. Sua Excelência, o desembargador Wilson Fernandes, vice-presidente judicial do Tribunal Regional do Trabalho. Sua Excelência, o conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, presidente em exercício do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E Sua Excelência, o deputado estadual Coronel Camilo, líder da bancada do PSD na Assembleia Legislativa de São Paulo. Muito obrigado. Composta a mesa, pedimos a todos que se fiquem em pé, por favor, para que possamos ouvir o hino nacional brasileiro. Mas
serves da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és pão gentil, pátria amada, Brasil. Queiram sentar-se, por favor, e convidamos para a mesa Dr. Gustavo Húngaro, ouvidor-geral do Estado de São Paulo. Neste momento, para a presidência dos trabalhos desta sessão, Dr. José Augusto Viana Neto, presidente do Cresce São Paulo. Obrigado. Boa noite a todos. É um prazer, uma alegria, uma satisfação muito grande contar com a presença de todos. Quero aqui cumprimentar com muita alegria, com muita satisfação, o ministro João Augusto Nardes, antecipadamente agradecê-lo por essa disposição de sair de Brasília e vir aqui até São Paulo, trazer essa mensagem tão importante a todos nós aqui presentes. Quero também, de maneira muito especial, agradecer ao Dr. José Renato Nalini, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que também deixa seus importantes afazeres para trazer aqui o seu abraço, a sua presença, prestigiando a vinda do ministro Nardes até aqui no Estado de São Paulo. Cumprimentar também o presidente do Tribunal de Justiça Militar, Paulo Júlio Casseb, que também muito gentilmente aceitou o nosso convite, o nosso particular amigo e tradicional frequentador das atividades aqui do Cresce, Coronel Camilo, que nos prestigia sempre com a sua presença, deputado estadual, e amigo desde a época em que comandava a região central de São Paulo. Muito obrigado, deputado. Cumprimentar também o Wilson Fernandes, presidente do Tribunal Regional do Trabalho. Doutor Wilson, muito obrigado pela presença. É importantíssimo que este tribunal, que tem essa envergadura, esteja aqui representado. O doutor Dimas Ramalho, que é o vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, também entidade que tem uma responsabilidade muito grande naquilo que diz respeito ao controle das atividades do dinheiro público. Dr. Gustavo Húngaro, que é o corregedor aqui do governo do Estado de São Paulo, também já algumas vezes esteve conosco aqui no Cresce, também lá em Brasília, fazendo palestra para os conselhos de fiscalização. E depois eu vou pedir ao nosso cerimonial que anuncie as demais autoridades aqui presentes, e eu gostaria, anunciadas as autoridades, conceder o uso da palavra aí por 2, 3 minutos a cada um dos ocupantes aqui da mesa que dirige os trabalhos, para darem a sua mensagem aos presentes, e dizer também que o presidente Nalini, por compromissos assumidos anteriormente, ele não vai poder estar aqui conosco o período todo. Então, logo após a abertura, o doutor Nalini terá que se retirar. Por gentileza, Carlos. Anunciamos e agradecemos as presenças honrosas entre nós do senhor Ayrton Diogo Morillas Rodrigues, presidente do Conselho Federal de Odontologia. Do senhor José Tadeu da Silva, presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Do senhor Arlindo Liberati, tesoureiro do Corsesp, Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado de São Paulo. Do senhor Zulmir Ivânio Breda, vice-presidente de Desenvolvimento Profissional e Institucional do Conselho Federal de Contabilidade. E do senhor Jin Wan-Oh, conselheiro do COFECOM, Conselho Federal de Economia. A todos os nossos agradecimentos. Muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos, as demais autoridades, os conselheiros do Cresce que estão aqui presentes, os nossos delegados que vieram prestigiar e ouvir esta importante palestra.
Então, em seguida, eu gostaria de passar a palavra para as suas saudações ao Dr. José Renato Nalini, por favor. Caro doutor Zé Augusto Viana Neto, presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, nosso parceiro num projeto tão importante que é a disseminação da cultura da paz, da negociação, da conciliação. É uma honra estar aqui em sua casa. Caríssimo ministro João Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União, e homem público que consegue conciliar as suas tarefas relevantíssimas naquela Corte de Contas com o estudo e a divulgação de uma política pública da qual o Brasil está a necessitar com muita urgência, que é a questão da governança, da accountability e de outros termos que começam a povoar os nossos discursos e mostram que nós estamos realmente necessitados de um repensar da República. Tudo aquilo que tem acontecido em vários âmbitos e que leva a população a um compreensível desalento, poderia ser reduzido, nunca excluído, porque a matéria humana é uma matéria frágil, nós não temos nenhum domínio sobre ela, mas tudo aquilo que tem acontecido poderia ser reduzido em escalas toleráveis para um país civilizado se nós levássemos a sério essas políticas públicas de governança, se nós tivéssemos projetos que fossem factíveis e que não ficassem na dependência dos transitórios exercentes das autoridades, da autoridade estatal, em todos os níveis. A população brasileira está aprendendo, e eu acho que a duras penas, com muito sacrifício, a reinterpretar o papel do Estado. O Estado é um instrumento que deve permitir que todas as potencialidades se realizem até o limite, até a plenitude possível. O Estado não é fim, o Estado é meio, o Estado é uma ferramenta, e nós precisamos disseminar a responsabilidade nesta era de exuberância de direitos e de carência de deveres. Nós precisamos divulgar mais o princípio da subsidiariedade, o protagonismo, o empenho pessoal, tudo aquilo que o Cresce já faz em torno aos seus objetivos. Então, nós precisamos bastante do protagonismo de pessoas e de entidades, o fenômeno das organizações não governamentais, das associações, é um fenômeno que a Constituição de 1988 intensificou de uma maneira muito nítida, e com mensagens como aquela que o ministro João Augusto Nardes vai propiciar a todos, e eu lamento, ministro, não poder permanecer até o final, mas com essas lições nós podemos encetar novos rumos e encarar com mais esperança esta fase em que o Brasil enfrenta uma policrise, não é? Aqui, para nós, uma crise hídrica, energética, econômica, financeira, política, mas, sobretudo, uma crise moral. Né? Se nós devolvermos a autoestima, o moral do brasileiro, com certeza nós caminharemos rumo a um Brasil melhor. Muito obrigado, ministro, pela sua pregação. É uma pregação de extrema importância, verdadeiramente apologética, evangélica, no sentido de nós reconstruirmos o conceito e o respeito que nós devemos ao convívio republicano. Muito obrigado. Passar a palavra ao Dr. Paulo Adíbio Casseb. Boa noite a todos. Caríssimo presidente do Cresce São Paulo, Dr. José Augusto Viana Neto, ministro João Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União, meu sempre presidente
desembargador José Renato Nalini, um dos grandes nomes da justiça e da educação do Brasil. Nosso amigo também, desembargador Wilson Fernandes, vice-presidente do TRT da 2ª Região, nosso também amigo, conselheiro Dimas, hoje presidente em exercício do Tribunal de Contas do Estado, uma satisfação, e deputado Camilo, também um dos grandes valores que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo adquiriu. Exerceu um belíssimo comando geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que não é simples, é um exército de 100 mil integrantes, 3ª Força Militar da América Latina, com galhardia. Coronel Camilo comandou essa tropa e agora representa a sociedade paulista na Assembleia. Doutor José Viana, queria dizer que é uma satisfação muito grande participar desse evento. É uma honra estar aqui em homenagem ao Cresce, pelo papel que tem desenvolvido e pela colaboração que tem dado à justiça brasileira no campo da conciliação para a redução de problemas. A conciliação ajuda o judiciário a solucionar os problemas, é a sociedade ajudando o poder público. E também pelo importante papel que tem o corretor de imóveis numa das maiores cidades do mundo. É incomparável o trabalho de um prefeito no município de São Paulo e outros municípios, assim como é incomparável o trabalho de um corretor em São Paulo e no próprio estado de São Paulo, do que no restante do país. Essa é uma realidade. Eu considero cada corretor de imóveis no estado de São Paulo um verdadeiro prefeito, porque tem que ter uma visão global da situação imobiliária para saber aquilo que deverá levar ao mercado. Então, fica aqui uma homenagem do Tribunal de Justiça Militar ao Cresce e a essa atividade profissional de corretores de imóveis. E também uma homenagem ao Tribunal de Contas da União e ao nosso, evidentemente, parceiro, TCE, aqui em nome do conselheiro Dimas, e destacando o grande papel que tem o Tribunal de Contas no regime democrático. O ministro Nardes tem exercido com galhardia essa função também, num órgão que é essencial para garantir a harmonia entre os 3 poderes. Nós temos um modelo de organização dos poderes que, aparentemente, segue a linha tradicional da tripartição, mas, nesse modelo, é fundamental o papel do controle. Um poder controla o outro poder, para que todos permaneçam dentro de suas funções constitucionais, e existem órgãos que colaboram com esta fiscalização. O Tribunal de Contas é um deles, de extrema importância pela função de controle que exerce, fiscal, contábil, orçamentário. Costuma-se definir o Tribunal de Contas como um órgão auxiliar do Legislativo. Peço vênia para esclarecer, com a censura, evidentemente, de quem entende, do ministro Nardes. Na realidade, ele tem uma função de colaborar com o Poder Legislativo, mas é um órgão autônomo. Não é um órgão subordinado ao Poder Legislativo. Ele controla os 3 poderes, a função administrativa dos 3 poderes, contábil, orçamentária, operacional dos 3 poderes. E, com isso, ele é essencial na garantia do equilíbrio entre os poderes. E esse tem sido o papel do TCU, agindo com independência, assim como, em São Paulo, também o nosso TCE. Então, será muito importante para nós ouvir essas lições de governança que vem de um ministro extremamente qualificado do TCU. Essas palavras que eu queria registrar aqui, cumprimentando novamente o doutor José Augusto Viana Neto pela iniciativa. Passar a palavra ao deputado Coronel Camilo, por favor. Senhores, boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o nosso amigo, doutor Viana, mais uma vez aí trazendo a discussão para dentro do Cresce e mostrando aí que a participação de todos é importante. Comentar o nosso palestrante, o nosso ministro Nardes, muito obrigado, viu, por ter vindo aqui trazer os conhecimentos a nós. Aos nossos amigos na mesa aqui, doutor Nalini, doutor Casseb, doutor Dimas, doutor Wilson, doutor Gustavo, que está lá no finalzinho,
Bom, de qualquer forma, eu gostaria de dizer a todos os senhores aqui que a governança é extremamente importante. Administrei a Polícia Militar de São Paulo por 3 anos e vi essa dificuldade. Ou seja, muitas das coisas que acontecem hoje, que nós estamos vendo, elas poderiam ser evitadas, como bem falou o nosso presidente do Tribunal de Justiça, se tivéssemos uma governança melhor. Às vezes, nem as oportunidades para eles cometerem tantas irregularidades teriam surgido se assim fosse. E, depois das aulas, os dois aqui, eu gostaria de colocar a Assembleia Legislativa também à disposição, falo aqui em nome do nosso presidente, Fernando Capês, aquilo que a gente puder, trabalhar em termos de legislação, não necessariamente construindo leis, talvez eliminando leis, né? Eu brigo muito por isso lá. Mas estou à disposição, viu, presidente? E o senhor também, o que a gente puder ajudar em qualquer das instâncias aqui, seja no Tribunal de Contas, seja no Tribunal de Justiça, seja na nossa Justiça Militar, né, seja na área federal, aquilo que a gente puder também contribuir, a Assembleia Legislativa de São Paulo está à disposição. Muito obrigado e uma boa palestra. Passar a palavra ao doutor Wilson Fernandes, vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho. Por favor. Pois não. Eu quero agradecer aqui o doutor José Augusto Viana Neto pelo convite de comparecer a esta casa e numa data tão especial com a presença do ministro Nardes, e tenho certeza que vamos sair daqui melhor do que entramos, mais bem informados do que entramos. O Tribunal do Trabalho tem, obviamente, a função principal de julgar, mas eu considero que a atividade primordial do Judiciário é conciliar. E esta casa tem nos auxiliado muito nessa atividade e queremos poder continuar contando com os senhores, né? Então, muito obrigado pelo convite e espero poder aqui comparecer outras vezes e beber mais um pouco desses ensinamentos, como que hoje seguramente vamos colher com o ministro Nardes. Muito obrigado. Muito obrigado. Passar a palavra ao doutor Dimas Eduardo Ramalho, vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado. Por favor, doutor. Boa noite a todos. Queria saudar aqui o doutor José Augusto Viana Neto, presidente do Cresce, que organiza esse debate, essa palestra. Queria saudar aqui o ministro João Augusto Nardes, que voltarei a falar em seguida sobre ele. Uma saudação especial ao doutor José Renato Nalini, presidente do Tribunal de Justiça, que tem inovado o Tribunal de Justiça nas relações com a sociedade, nas ideias, em propor soluções democráticas e, principalmente, mostrando a possibilidade de se evitar a judicialização de todas as questões do nosso país. É uma honra tê-lo aqui, doutor Nalini, sabe o respeito que tem Vossa Excelência. Uma saudação especial ao doutor Paulo Adib Casseb, que também no Tribunal de Justiça Militar tem feito um trabalho muito grande, abrindo o tribunal para as questões modernas, discutindo a importância e reafirmando a necessidade fundamental da existência do tribunal como peça democrática no Brasil. Uma saudação ao desembargador Luiz Fernandes, presidente do TRT, um tribunal de excelência, de conciliação, de justiça, em que procura a conciliação entre os hipossuficientes e os patrões, empregados, dissídios. Cada dia mais na sociedade moderna é fundamental a mediação, e o Tribunal Regional de Trabalho de São Paulo tem essa expertise e tem todo o meu respeito. Quero aqui saudar o coronel Camilo, brilhante militar, brilhante deputado, parceiro das boas causas e que se encontra aqui presente. Uma saudação ao Gustavo Húngaro, ouvidor-geral, querido amigo, advogado, ex-presidente do Centro Acadêmico 11 de Agosto, como eu, tá certo? Mas eu quero meu calouro, e que é muito honroso estar aqui presente. Eu queria dizer que o Tribunal de Contas, e eu tenho a honra de ser presidente nesse momento, que a presidente está fora do país, ele tem procurado assumir uma posição pedagógica para os senhores prefeitos e para todas as relações sociais. Mostrar que o tribunal ele tem que orientar, ele tem que oferecer ao judicionado todas as condições para não errar, todas as condições para dizer, olha, pode ser feito, não pode ser feito, porque os erros são sempre os mesmos. Nós temos feito cursos todo instante, fazemos audiência via Skype, fazemos cursos online, ou seja,
mostrar o tribunal para fora, sessões transmitidas online, e louvar, nesse momento, senhores, a presença aqui do ministro Nardes. Eu tive a honra de ser deputado com o ministro Nardes, até jogar futebol com ele, eu jogava bem futebol. Mas eu tive mais do que a honra de ser deputado com ele. Eu tive a honra de votar no ministro Nardes. Quem disputa votos sabe como é bom ser votado. E digo, depois desses anos todos, que estou muito feliz pelo resultado. E, naquela época, senhor, eu jamais podia imaginar que eu iria para o tribunal também, até porque é deputado federal. Mas eu quero dizer que ele tem cumprido um papel fundamental de levar a governança para o país, mostrar a boa governança. Não só julgar, mas saber que, além de um processo, de um tribunal, do papel, tem gente, tem pessoas. Exigir que o dinheiro seja bem aplicado como órgão de controle. Essa é a nossa função, que eu tenho procurado fazer, me espelhado pelo TCU. Tê-lo aqui em São Paulo é uma honra para todos nós. Por isso, eu estou muito feliz de estar aqui. Nós passamos por problemas, evidentemente. Estive recentemente em Portugal, na Universidade de Lisboa. Todos me perguntavam, o que está acontecendo no Brasil? Eu falava, em Portugal, que o primeiro-ministro está preso também. Daí acalmava a situação. Mas quero dizer que, como democrata que sou, nós sairemos melhores disso tudo. Porque, na dificuldade, temos que afirmar uma coisa só: fortalecer as instituições democráticas. É isso. Fortalecer a instituição democrática, todas elas. E aí nós sairemos disso com o melhor caminho, com tranquilidade, dentro da legislação, dentro da lei da Constituição. Esse é o exemplo que eu tenho. Por isso, muito honrado de estar aqui e participar dessa aula, desse debate, em que, com certeza, sairemos melhor do que entramos. Muito obrigado, muito boa noite. Passar a palavra ao Dr. Gustavo Húngaro, que é o ouvidor-geral do Estado de São Paulo. Por favor. Boa noite a todos. Quero também agradecer ao Dr. José Augusto Viana Neto por esse verdadeiro privilégio que estamos tendo ao podermos participar desta aula, que certamente nos dará o ministro João Augusto Ribeiro Nardes, que é uma liderança forte do nosso país, fez uma gestão marcante enquanto presidente do Tribunal de Contas da União, é, portanto, uma referência atual de um líder consequente, eficiente e que faz a pregação de temas tão relevantes na atualidade. Quero cumprimentar a todas as autoridades integrantes desta mesa, Dr. Paulo Casseb, Coronel Camilo, deputado, Dr. Wilson Fernandes, na pessoa do desembargador, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. José Renato Nalini, com quem tive a honra de trabalhar por 2 anos e, portanto, dou testemunho da sua liderança, da sua dedicação à causa pública, da sua visão avançada e da nossa felicidade, portanto, de termos na chefia do Poder Judiciário um desembargador com essa trajetória e com essa envergadura. Quero também saudar a todos os presentes, na pessoa do conselheiro Dimas Ramalho, sempre representante dos brasileiros de São Paulo, agora expoente do Tribunal de Contas do Estado, tendo deixado o Ministério Público Estadual, onde também desenvolveu a sua carreira. E hoje faz um processo de transformação para que o Tribunal de Contas de São Paulo seja ainda mais eficiente, ainda mais uma referência positiva no controle da administração. Nós teremos a oportunidade de ouvir as lições do ministro Nardes, que deu a honra a São Paulo de firmar um termo de cooperação com o governo paulista, junto, na ocasião, com o governador Geraldo Alckmin, viabilizando, então, uma cooperação institucional entre o Poder Executivo bandeirante e o destacado Tribunal de Contas da União, que está fazendo um papel valiosíssimo para todos nós, né, brasileiros que se preocupam com as questões republicanas, com o trato da coisa pública. O Tribunal de Contas da União não apenas tem diagnosticado como andam as áreas de maior interesse de toda a sociedade, a educação, a saúde, a previdência, né, oferecendo esses diagnósticos para o aperfeiçoamento das políticas públicas, mas está também enfrentando, né, no esteio da democracia, os problemas gravíssimos de corrupção que nos atormentam a cada dia mais, né. Então, o Tribunal de Contas da União está sendo exemplar neste enfrentamento,
né, tomando as providências em termos de responsabilização e de incentivo ao aprofundamento das investigações para que não haja impunidade, para que as consequências aconteçam também em termos de reparação dos prejuízos ocorridos, principalmente pela maior empresa pública brasileira. Então, o ministro Nardes é esta referência ética positiva, e eu quero aqui também trazer a ele, mais uma vez, o reconhecimento dos órgãos de controle interno do Brasil. Eu estou na presidência do CONASSE, o Conselho Nacional de Controle Interno, que congrega as controladorias do país. Portanto, nessa condição, quero aqui expressar nosso reconhecimento à atuação do ministro Nardes, ele que já emprestou o seu prestígio aos nossos encontros anuais e que merece todo o apoio, todo o incentivo para seguir adiante nesta caminhada em defesa do Brasil. Parabéns, ministro Nardes. Muito obrigado a todos. Feitas as considerações, quero ainda agradecer a presença do Salim Zugaib, ex-grão-mestre das grandes lojas maçônicas do Estado de São Paulo e hoje presidente da Beta, aqui presente, e também a OAB, na pessoa do Dr. Jorge Eluf Neto, que é o diretor, secretário da OAB São Paulo, que nos prestigia aqui nesse momento. O presidente não pôde estar presente, encontra-se convalescendo, mas fez questão de representar a ordem e, por favor, leve a ele os votos de melhoras o mais rápido possível para que possamos ter em nosso convívio novamente. Feitas essas considerações, nós vamos desfazer a mesa e vamos sentar aqui nessas poltronas à frente e pedir ao nosso prezado Carlos Takahashi, que em seguida faça a leitura da apresentação do ministro Nardes, e vamos passar para a palestra. E o livro Governança Pública, de autoria ao Desafio do Brasil, de autoria do ministro Nardes, ele tem aqui alguns exemplares que algumas das autoridades presentes serão agraciadas ao término desta nossa reunião na sala ao lado, aqui na sala de reuniões à minha direita, tá bom? Então, desfeita a mesa, vamos passar à apresentação do ministro Nardes, por favor. Com muita honra, faremos a leitura de um breve currículo do ministro João Augusto Ribeiro Nardes, presidente do Tribunal de Contas da União no biênio 2013-2014, presidente da Organização Latino-Americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, 2013-2014, secretário executivo da Organização de Entidades Fiscalizadoras Superiores dos países do Mercosul, Bolívia e Chile, 2009-2012, ministro do Tribunal de Contas da União desde 2005, deputado federal pelo Rio Grande do Sul, em 94 e reeleito em 98 e 2002, coordenador da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa e articulador da Lei do Simples e o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, 96 a 2003, articulador do Refim Rural e do Moderfrota, deputado estadual no período de 86 a 94 e vereador em Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, entre 73 e 77. Mestre em Estudos de Desenvolvimento e pós-graduado em Política do Desenvolvimento pelo Instituto Altos Estudos Internacionais, em Genebra, na Suíça. Graduado em Administração de Empresas e autor do livro Ribeiro Nardes, Uma Família do Brasil, da AGE Editora, 2013, e coautor do livro Governança Pública, O Desafio do Brasil, Editora Fórum, 2014. Com a palavra, Sua Excelência, o ministro João Augusto Nardes. Obrigado. Queria agradecer a forma acolhedora e hospitaleira do Viana, Augusto Viana, que nós conhecemos já há algum tempo. Eu lutei muitos anos junto com o Dimas e com vários parlamentares para fazermos a Lei do Simples, e o Viana participou ativamente desse movimento. Começamos lá com 600 mil empresas, né, Dimas? E hoje temos 10 milhões no Simples. E foi uma iniciativa do Congresso Nacional, de uma frente que, junto com o Dimas, fundamos a Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa. Uma forma de gerar emprego, distribuir renda. Eu trabalhei um período na OIT e aprendi o seguinte, que para você gerar empregos, tu tens que investir em setores que são importantes para agregar valor,
e quanto mais agrega valor, mais tu consegue capitalizar o país. Mas também tem que investir em setores fundamentais, como, por exemplo, construção civil, para gerar emprego e distribuir renda, especialmente para segmentos do Brasil que precisam de ter a dignidade do trabalho. E com a lei que nós tínhamos no Brasil anteriormente, que se pagava 12 tributos, PIS, PASEB, enfim, era uma série de impostos, eram 12 tributos, nós conseguimos chegar a um tributo só, que hoje é a lei do Simples, e de 600 mil para 10 milhões. Se nós colocarmos 3 trabalhadores, chegaríamos a 30 milhões de trabalhadores que passaram a ter a carteira assinada. Foi um trabalho importante para o país, e eu aprendi isso na OIT, que a gente tem que trabalhar para gerar emprego, distribuir renda. Porque pior que o desemprego é a guerra. E nós vivemos uma guerra social. A guerra social que vivemos está nas ruas e, com certeza, isso tem que se encontrar uma solução para essa questão do desemprego, má distribuição de renda no Brasil, que pouco a pouco está mudando, mas é um processo que é necessário integrar todo o país. Quero agradecer as palavras do Camilo. Vou mostrar alguns dados sobre segurança, de como é necessário integrar a segurança, e também as palavras do CACEB, da área militar, também do Gustavo, que trabalhamos juntos. O controle interno é fundamental nesse processo de auditorias, e na auditoria que fizemos agora, eu vou trazer aqui em primeira mão para os senhores um retrato do Brasil sobre a questão da governança. Eu consegui, era um sonho que tinha, não consegui realizar como presidente, mas agora, resultado da nossa gestão, trazer em primeira mão, é a primeira exposição que faço, relatei na quarta-feira isto, um indicador geral de governança do Brasil, e graças aos tribunais de conta dos estados e dos TCMs, conseguimos realizar esse trabalho em conjunto, que aqui está o DIMA. Quero agradecer ao AB, quero nas pessoas que aqui estão representadas, o Breda, que vem lá do meu estado, que é vice-presidente do Conselho Federal de Contabilidade, enfim, tantas lideranças importantes que estão aqui. O Hamilton, que é o nosso secretário, nós temos uma secretaria aqui com mais de 100 funcionários, todos concursados, que fazem auditorias na comunidade de São Paulo. E como temos em todos os estados brasileiros, nos 27 estados com o Distrito Federal. Qual é o Brasil que nós queremos? Esta é a grande questão do momento. O Estado para de investir, o país para. Qual é o Brasil que nós queremos? Esta interrogação. Um Brasil em que o setor público é totalmente o controlador de todos os investimentos da nação? Ou queremos avançar para um Estado mais independente e menos dependente do setor público? É uma questão que nós temos que fazer em relação ao futuro da nação brasileira. Um Estado complicador ou um Estado facilitador para o desenvolvimento? São questões como essas que nós temos que responder para poder fazer parte desse contexto mundial em que há uma grande competição por blocos e por nações. Algumas nações representando vários blocos, como o caso dos Estados Unidos, a China, que são as potências, a Alemanha na Europa. Enfim, nós temos hoje um mundo competitivo. E como nós nos inserimos nesse contexto? Qual é o Brasil que nós podemos pensar daqui a 20 anos? Nós temos um projeto de nação? Nós temos um projeto, meu caro Roberto Carvalho, que trabalha conosco no Instituto Atlântico para discutir os grandes temas com o Paulo Rabelo de Castro, e eu quero agradecer a presença do Franklin, que é meu amigo, estamos trabalhando há muito tempo sobre esses temas. Qual é o Brasil que nós queremos? É necessário fazer uma reflexão. O pacto político é importante ser feito. Esperamos que o Michel consiga articular e retomar o crescimento da nação, depois da eleição e do desencanto da eleição. Há um desencanto. De certa forma, esse desencanto passa para uma situação de pessimismo e de perda de credibilidade do poder central. Mas também há perda da credibilidade nos poderes regionais, nas prefeituras. Há também perda de credibilidade nos estados, alguns menos, outros mais. Mas, de certa forma, o país vive uma angústia de não crescer. Então, o pacto político,
ele é importante momentaneamente, mas a médio prazo tu tens que ter um pacto um pouco superior a isto. E não somente o pacto político é importante ser feito, o pacto federativo também é importante ser feito, mas tem que ter um pacto pela governança. Por que as pessoas vão para as ruas, ou estão nas ruas? Porque não tem a entrega de um bom produto para a sociedade. Isso em nível estadual, municipal e federal. Claro que federal, a situação é mais difícil pelo fato de que concentra o poder maior da nação brasileira. Então, pacto político, pacto federativo, pacto pela governança, pacto com o setor produtivo que nós precisamos restabelecer na nação brasileira para que os investimentos voltem a acontecer. Porque muitos brasileiros estão investindo fora, investem em outros países, muitos em Portugal, comprando apartamentos, muitos nos Estados Unidos, enfim, Miami. E estão parando de investir no Brasil, eles estão investindo em empresas fora, especialmente aqui em São Paulo. Recentemente eu estive discutindo com alguns empresários da Fiesp, estive lá debatendo alguns temas que vou abordar aqui hoje. Mas hoje eu trago esse fato novo, mostrar um retrato de como é que está a governança no Brasil. Porque eu acredito que o pacto político, e eu fui congressista, o Dimas nos acompanha, o Camilo sabe que a política é muito difícil de ser costurada, de ser articulada, de conseguir avançar dentro do Congresso Nacional, 513 deputados. Se não tiver uma boa capacidade de articulação, nós não tínhamos feito a lei do Simples, porque a Receita dificultou muito. A Previdência também. E, naquele tempo, lá em 95, a situação da geração de empregos, e nós estamos na transição do Plano Real e saindo da inflação de 2.000%, e negociando as dívidas passadas dos agricultores, dos pequenos empresários, que ficaram inflacionadas e não foi feito o chamado recálculo das dívidas. Que momento difícil. Quem viveu aquela época inflacionária? E acertar o país, conseguimos voltar a crescer, conseguimos voltar a ter credibilidade na nação, conseguimos estabelecer respeito em nível internacional, que não tínhamos já há muito tempo, até 94, com o Plano Real. E aí, agora estamos, de certa forma, vivendo uma situação dramática, talvez um dos momentos mais difíceis da nação brasileira, esse momento que a nação vive, porque não está crescendo. E eu vou procurar mostrar por que nós não crescemos. Não vou dizer que somente seja esses fatores que estão aqui. Existem outros fatores. Mas, na verdade, o mundo, como eu disse antes, está globalizado. Nós precisamos competir. Precisamos ter capacidade de competir e o Estado tem que ajudar. Então, governança pública é o desafio do Brasil. Eu quero mostrar, inicialmente, eu ia mostrar um vídeo aqui mostrando um pouco de como o trabalho do TCU é feito, mas não vou mostrar esse vídeo. Aí nós vamos falar de algumas instituições nossas, de como a gente montou essa estrutura da especialização dentro do tribunal. Eu vou resumir em poucas palavras. Nós partimos para a especialização no tribunal. O tribunal sempre viu a questão da legalidade, que é o nosso principal produto, ver se os atos são legais. As chamadas auditorias de conformidade, que falou muito bem o Kassab aqui, fez uma boa introdução da nossa função. Mas também existem as auditorias operacionais, que é hoje um dos temas que eu procurei dar importância maior, que é ver a estrutura da nação brasileira. E também as chamadas auditorias financeiras, que detectou as pedaladas que estão aí, e que é um tema extremamente atual, que é a análise que o TCU faz e fez, mostrando essa questão. Então, auditorias nesses 3 níveis. Mas nós não tínhamos capacidade de ver todo o contexto da nação. E agora, com a especialização, como presidente, eu propus 22 secretarias especializadas para utilizar os nossos auditores em temas que ele goste, que ele se dedique, que ele possa se dedicar com empenho e com profundidade em cada tema. E estabelecemos isso. Então, fizemos um rearranjo no tribunal, um avanço, uma evolução. Porque antes nós tínhamos, o nosso principal produto era o chamado Fiscobras, ver as obras, as ilegalidades das obras. Era o que os jornais destacavam de trabalho importante. Mas a Constituição Federal estabelece o seguinte, que cabe a nós ver também a eficiência, a eficácia e a efetividade. E por que os movimentos das ruas? Porque não tem eficiência
eficácia em relação ao governo federal. E por que não mostrarmos também o Fisco Educação, Fisco Cultura, Fisco Segurança, e é isso que eu vou mostrar um pouco aqui hoje. Essa mudança de parâmetro, sair da zona de conforto e ser somente um tribunal que veja a legalidade, que vá mais fundo, porque as causas das ilegalidades. Esta é a questão de fundo, as causas da ilegalidade. Porque combater a corrupção, tu tens que ter alguns princípios básicos que são necessários serem implantados no país. Então, eu não vou mostrar um vídeo, só vou mostrar aqui rapidamente o tribunal. A nossa atuação nos últimos 5 anos, fizemos uma economia de 100 bilhões. A Petrobras, que já constatamos, dentro do TCU, 5 bilhões de sobrepreço, de superfaturamento. Então, são 20 Petrobras que nós descobrimos nos últimos 5 anos com auditorias preventivas, só para dar uma dimensão do trabalho. O grande problema do Brasil, e estamos vivendo essa situação, e foi aí que eu iniciei a minha fala, não crescemos de forma sustentada. Os senhores vão ver aí que a variação do crescimento é muito grande. Nós estamos numa situação bem provável que esse ano, crescimento negativo, como aconteceu o ano passado e como tem acontecido nos últimos tempos. E a evolução nossa tem sido, em relação à inflação, próximo da meta ou acima da meta, e bem provável que esse ano nós vamos passar e vamos nos aproximar aí entre 7% e 8% em relação à inflação. Saldo da balança comercial negativo, e, portanto, isso mostra de que é necessário estabilizar a nação em relação à questão do crescimento e termos um superávit. Aliás, o superávit na balança comercial, o ano passado, foi montado. Se não fosse as pedaladas, seria negativo. Foi 70 bilhões positivo o superávit nosso. Mas, na verdade, se nós analisarmos as chamadas pedaladas, nós teríamos tido, Dimas, uma perda de 30 bilhões. E nós alertamos e conversamos longamente com o governo no sentido de auxiliar. A carga tributária do Brasil, comparado com os demais países, os senhores podem verificar que nós chegamos a estar próximo de 36, agora caiu em torno de 33,4 em 2014. Esses números, inclusive, eu vou analisar agora nas contas da presidente Dilma. Nossa patamar de dívida bruta aliado com a alta taxa de juros preocupa, os senhores podem ver a nossa dívida bruta. Portugal, Grécia quebraram quando chegaram a 100%, Espanha também, e nós estamos atentos a isso, sempre alertando o governo no sentido de ajudar, porque nós somos agente de Estado, nós temos que ajudar quem estiver no governo, alertar e ter essa posição com independência para evitar que aconteça uma situação mais difícil que vivemos atualmente. Aí está a nossa riqueza do ano passado, 5,5 trilhões, foi o nosso total do PIB, quanto que foi gasto disso com o setor governamental, 2,4%, e aí mostra onde que nós gastamos esses recursos. Basicamente, a Previdência, que é o 44%, é a parte maior, e 1,29 trilhões em relação aos encargos especiais, que é o refinanciamento da dívida, que é aquela parte que eu citei anteriormente, transferência, juros. Enfim, sobra para as demais despesas 1,11 trilhões, e aí estabelece um grande custo hoje do Brasil com a Previdência, 44%, praticamente de 1 trilhão, nós gastamos quase 500 bilhões com a Previdência. E o que mostra em relação ao futuro a Previdência? Que nós vamos gastar cada vez mais com a Previdência. Como nós estamos crescendo, o déficit no passado foi 120 bilhões para pagar a aposentadoria de todo mundo. Se nós não crescermos acima de 4, 5, 6% ao ano, nós não teremos condições, em curtíssimo espaço de tempo, de pagar nem a aposentadoria dos nossos cidadãos brasileiros. Em 2030, a população acima de 65 anos, é o que mostra esse gráfico, estará mais velha, em número maior, dos jovens, e, portanto, não vai ter a pirâmide para sustentar os aposentados. Então, se o país não crescer, não tem dinheiro para pagar as aposentadorias. Quem estiver na faixa dos 50, 60, não conte certo que terá sua aposentadoria futuramente, se nós não voltar a crescer. Esse é um dado que nós estamos alertando com certa antecedência, porque Portugal teve que cortar o salário de todos, até dos ministros, 50%. Então, é necessário alertar a nação de que é necessário estabelecer esses critérios. Portanto, em relação ao superávit,
se tornou e se transformou em déficit em 2014. A União apresentou em 2000 um déficit primário de 22,5 bilhões. E aí o baixo nível de investimento da poupança está cada vez em situação descendente, poupança menor que investimento, e o país precisa de investimento e precisa de crescimento, e para isso tem que ter poupança. A poupança, infelizmente, está decaindo. E aí eu mostro um pouco de como o governo gastou e por que a crise que estamos vivendo atualmente no país. Vejam só os números: 151 bilhões foram os recursos para investimento na nação. Desses 151 bilhões, 81 bilhões da Petrobras. Aí se explica a crise que estamos vivendo. Gustavo, 50% dos investimentos da Petrobras sem licitação, carta convite. Mais de 50 bilhões do total do investimento da nação brasileira. Um decreto presidencial é que dá a cobertura para que isso aconteça, enquanto todos os demais têm que licitar. E vejam só, a Petrobras representou 81 bi e os demais investimentos na nação, 70 bi. Embaixo da Petrobras, temos 51 mil empresas que trabalham com a Petrobras. O ano passado ela investiu 81 bi, já anunciaram que esse ano vai investir 29 bi. Então, decai o investimento da Petrobras e, como consequência, há um desemprego. Só nessa operação Lava Jato, que foi importante, mais de 100 mil desempregados. E aí tem o efeito dominó, que vai acontecer muito mais no segundo semestre e que vai atingir vários segmentos da sociedade brasileira. Portanto, a falta de uma boa governança na Petrobras levou a essa situação de que nós estamos hoje vivendo um efeito de forma bastante gradativa em vários segmentos que são dependentes da economia e da força da Petrobras. Mas não somente isso, claro, tem outros setores que foram afetados. Aí mostra de que houve uma melhoria. Esse quadro nós atualizamos, ele é de 2014, são os recursos que temos de investimentos em relação a cada ministério, por setores, e os senhores poderão ver que o que tínhamos disponíveis o ano passado em educação foi entregue somente 27%. E o ano passado, em relação ao transporte, já melhorou. No ano anterior foi 34%. É o azul que está aparecendo aí na segunda coluna. Foi entregue o ano de 2013 em torno de 34%. Agora já passou, já melhorou por causa da eleição. É claro que o governo investiu mais no período eleitoral. Mas o verde é o que está disponível, mas não consegue entregar, porque não tem uma boa gestão. E não tem uma boa integração e um sincronismo com os estados e com os municípios. Por isso que o problema da governança não é somente da União, também está nas comunidades do interior do Brasil que precisam dos recursos como um todo. E aí o que acontece? Em vez de termos um círculo virtuoso, temos um círculo vicioso. E aí explica a situação atual do Brasil, que afeta a competitividade e o desenvolvimento. Baixo crescimento, incerteza, investimento baixo, inflação alta, juros altos, em superávit fiscal ou fora da meta, aumenta o custo de captação de dívida, PIB, reduz investimentos. E o que está acontecendo no Brasil? Os brasileiros estão parando de investir, todo mundo está freando, porque não estão acreditando na economia. Perda de confiança, perda de credibilidade, o país diminui. Temos que reverter esse quadro. O ajuste fiscal está sendo feito pelo ministro Levi, mas, de certa forma, é um ajuste bastante rigoroso, vai afetar alguns setores de forma um pouco mais dramática, e no segundo semestre a situação deve piorar. E depois podemos retomar, restabelecer a situação. Vai depender, claro, da conjuntura internacional, dos investimentos que conseguimos captar em termos internacionais, dos investimentos que pudermos estabelecer e priorizar, dos recursos que vão sobrar dos cortes de 69 bilhões que houve este ano, e assim buscarmos investimentos em setores que são vitais para a nação brasileira. E aí vem os desafios para o desenvolvimento da nação. A estabilidade é importante, que tenhamos condições de encontrar essa estabilidade, permanecer com ela, a estabilidade monetária. A desvalorização do dólar seria bom se nós tivéssemos chegado
a 3,50, chegasse a 4, melhoraria a nossa exportação, daria uma condição um pouco melhor, mas somente isso também não resolve. Somente a questão do câmbio. Não é a solução se tu não tem a estrutura da nação como um toda funcionando para poder fazer com que o país entregue os produtos. Então, a educação é o fundamento principal de transformação da nação. E aí, já resultado, Dimas, desse trabalho que fizemos juntos com vocês, fizemos uma auditoria sobre a educação em todo o Brasil. Os números mostram a situação difícil da educação, ensino infantil, fundamental e ensino médio. Temos 51 milhões de estudantes. Desses 51 milhões de estudantes, estamos formando somente 50%. 25 milhões não se formam. Portanto, Wilson Fernandes, esse trabalho de estabelecer uma melhora na matéria-prima é fundamental. E a nossa matéria-prima, 25 milhões não terminam no segundo grau, o ensino médio. E aí vão para as ruas, aumenta a criminalidade, enfim, porque não temos uma boa base educacional e porque não temos uma boa governança. Eu mandei fazer essa auditoria e, junto com os tribunais, constatamos o seguinte: 61 mil professores de 390 mil que temos em todo o Brasil estão fora da sala de aula. 46 mil professores que eram para ensinar, que ensinam matemática, física, química, não são formados para ensinar isso. Então, a matéria-prima não está formatada de forma correta, não vai produzir a médio e a longo prazo para a nação, não se recupera isso porque são pessoas que se perdem no longo do tempo, têm uma baixa produtividade, por isso que a China já nos passou na produtividade. A China estava atrás, já está na frente, só que a China tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. E nós temos 203 milhões de habitantes. Então, a educação é básica para mudar. Eu podia falar de cada setor aqui, da pesquisa, da inovação, que é necessário investir, da infraestrutura. Eu vou mostrar alguns slides em relação à infraestrutura, que é a questão da competitividade. Agora, nas contas da presidente Dilma, eu propus para a minha equipe, Hamilton, analisar 10 setores, a questão da competitividade com os demais países, analisar a situação de cada país e nós comparar para ver como é que está a nossa competitividade do governo brasileiro. E o governo compreende toda essa estrutura que temos. E aí, é claro que temos muito que avançar, especialmente na questão das ferrovias, das rodovias. Ferrovias, há poucos dias, analisamos, eu até fui relator, o modelo montado não estava adequado, Breda, porque não há estudo dos portos com as ferrovias. As ferrovias estão sendo feitas, mas o investimento das ferrovias está muito aquém do que o Brasil precisa, comparado com os Estados Unidos, com os países que competem conosco, especialmente no agronegócio. Eles têm um investimento muito superior em hidrovias, que baixa o custo, em ferrovias, que baixa o custo, mas nós estamos transportando, lá do Rio Grande do Sul, que se produz muito arroz, que é um arroz de boa qualidade, 50%, transportando arroz de caminhão para Recife, com toda a costa. E assim é. Ou seja, não investimos, e isso não é um problema do governo atual, é da estrutura como o Brasil no longo da sua história. O governo lançou um programa em 2012 de fazer 11 mil quilômetros, assinar os contratos em 2013. Foi essa análise que eu fiz agora há poucos dias como relator dessa matéria. Não assinou nenhum em 2013, nós estamos em 2015. E agora diz que vêm os chineses investir. E eu disse, e tive uma conversa longa com o ministro dos Transportes, vocês têm que melhorar o projeto, porque como está o projeto, não tem investidores, porque o país não tem dinheiro para botar. E sabe qual é a análise que nós fizemos? Somente ferrovias. Eu não vou entrar muito em cada tema, porque senão me torno muito cansativo, mas ferrovias é importante. Eu preferiria hidrovias, que é mais baixo custo para poder competir no mercado mundial. Mas em relação à Valec, teria que botar 17 bilhões. E o Levi já está dizendo que não vai botar esse dinheiro. Se não vem dinheiro da China, não tem como melhorar as nossas ferrovias e melhorar a nossa competitividade. Então, tem que discutir a questão da infraestrutura de forma mais adequada. Inclusão social e regional, avançamos. Pesquisa, estamos investindo 1,2% em relação ao PIB. As nações mais desenvolvidas investem 3,6%, acima de 3% em relação ao PIB. Então, isso que é a base dos desafios nacionais e a base da democracia, que é a coordenação federativa, a reforma tributária e política, que não está acontecendo conforme esperada, mas tudo isso é permeado pela aquela flecha que mostra que a governança é o que pode transformar
na melhoria da produtividade, da saúde, da educação, da segurança, da mobilidade urbana e de todos os segmentos que a nação precisa. Então, para isso é necessário investir em quê? Além do pacto político, além do pacto federativo, na governança, na entrega dos produtos. E aí tem que ter esses conceitos na cabeça de cada gestor. Se ele não tem um bom direcionamento, se ele não tem uma boa monitoração, uma boa avaliação, ele não entrega o produto para a sociedade. E, aliás, a presidente Dilma é uma excelente gestora e ganhou a eleição por causa disso, em cima disso. Mas tem uma boa governança? Esta questão a ser respondida. E, pelo que nós estamos vendo, parece que ela falha nessa questão da governança que é necessário dialogar, estabelecer em todos os contatos com todos os setores. E nós procuramos ela e colocamos a ela as dificuldades, e esse projeto para a presidente e para o chefe da Casa Civil, que é paulista aqui, o Mercadante, conversei 1h30 quando apresentamos esse projeto, entreguei uma cópia desse livro, tanto para ela, no sentido de ajudar, e nós queremos ajudar o governo para que encontre caminho, porque o país pertence a todos nós. Então tem que saber diferenciar o que é governança e gestão. E é difícil, meus amigos, ter essa estrutura em todos os poderes da República, nos ministérios. Direcionamento, avaliar e monitorar. E os programas são imensos. 500 mil da Previdência estavam sem cadastro e mais de 300 mil mortos recebendo recursos da Previdência sem um bom monitoramento e sem uma boa avaliação, sem uma boa governança de TI. Então, se você não avalia bem, você tem prejuízo. Se tu não acompanha bem os recursos que são pagos com dinheiro de toda a população, e aí é necessário ter, além da governança, tem que ter a estratégia, tem o planejamento, executar, agir e controlar. Saber diferenciar o que é governança e o que é gestão. E muitas vezes os gestores não sabem fazer essa diferença. Para isso nós criamos esses itens para ajudar o governo e, junto com os governos, e também a trabalhar junto com os tribunais de contas dos estados para ajudar os governos estaduais. Então, nós fizemos auditoria agora utilizando o referencial básico de governança. Você vai examinar a Petrobras, vai ver se ele tem um referencial básico de governança para cada projeto. Vocês devem ter visto falar. Aeroporto de Vitória, TCU para a obra. Aliás, mandei fazer um levantamento de todas as obras do Brasil, 1.200, 160 paralisadas. Quantas pelo TCU? 6. Mas por que paramos lá, Casseb? O aeroporto de Vitória. O projeto que estava sendo usado e apresentado pelo TCU não era daquele aeroporto, era de outra obra. E aí, claro, a pressão, o pessoal não diz isso. E aí, como são milhões de recursos. Em relação à Petrobras, foi vetado o nosso projeto que mandamos paralisar em 2009. Foi vetado. O TCU mandou, parem a obra porque existe sobrepreço. Mandaram parar. Aliás, foi vetado a nossa proposta e continuaram dando dinheiro para a refinaria Abreu Lima, o Comperj. Agora pararam as duas refinarias, a do Ceará e do Maranhão, sabe quanto já investiram? 2,8 bilhões de reais. Pararam as obras, porque não dava para fazer 4 refinarias ao mesmo tempo. Avaliar riscos, avaliação. Então, o referencial básico de governança do TCU hoje analisa se existem essas características. E para os prefeitos nós fizemos 10 passos para a boa governança numa linguagem mais acessível. E para as instituições nós criamos o referencial de políticas públicas da OCDE. Que são OCDE é a Organização de Desenvolvimento dos Países mais ricos do planeta, são 34 países. E no que nós analisamos? Isso aqui é importante para quem é gestor. O que nós analisamos? Esses itens. Isso serve para saber se tem uma boa governança, boas práticas de governança, escolha de líderes com critérios, capacitação, avaliação, plano estratégico, se tem, cada instituição tem o seu plano estratégico, participação da sociedade, partes interessadas, articulação é fundamental e cooperação, se não tiver uma boa articulação e cooperação, se não tiver projetos de reconhecimento, e se não tiver humildade de dialogar com cada setor, controle interno e auditoria interna independentes, Gustavo, que é o teu trabalho, que vocês fazem de forma muito competente, gestão de risco e mecanismo de controle, transparência e prestação de contas. Só aqui daria para fazer uma palestra de cada um desses itens. Mas isto é o que nós estamos avaliando. É isto que eu vou apresentar agora, na parte final,
do que nós estabelecemos em relação à governança no Brasil, mostrando pela primeira vez na história do país de como é que está a governança na nação brasileira, que era um grande sonho que eu tive quando fui ao Washington, fui fazer lá uma palestra a convite de algumas instituições, estive com o Banco Mundial, com o Banco Interamericano, me deu aí um insight, vamos fazer uma formatação de ver um indicador geral de governança no Brasil. E conseguimos. Eu achava que não ia conseguir, mas a equipe do TCU é muito boa, está aqui o Hamilton, a Simone que trabalha, e conseguimos estabelecer isto, e mais à frente eu vou mostrar. Mas antes disso, por que a gente propôs fazer esse indicador geral de governança? Porque se você não verificar isto aqui em cada setor, que é a governança de pessoal, que é a base de um Estado, de um país, se você não tiver conhecimento de como é que está a situação, vejam só os números. 11 milhões de funcionários públicos no Brasil, somando estados, município e União. Dimas, 11 milhões, não sei quantos tem aqui em São Paulo, vocês podiam me informar quantos funcionários tem em São Paulo. Mas no Brasil, 11 milhões, 6,5 nos municípios, 4 milhões e meio nos estados e o resto na União. Se somar terceirizados, chegamos facilmente a 15 milhões. Agora, imagina sem governança de pessoal. E esses números aqui são do Brasil. 380 instituições, Petrobras, Banco do Brasil, Poder Judiciário, Banco Central, todos os poderes da República, todos os ministérios, todos os estatais. Inicial, 55. Intermediário, 37. E aprimorado, somente 7,6 de governança de pessoal. Ou seja, se está treinado, se está preparado para entregar um bom produto para a sociedade. Se tem enfermeiros treinados. Fizemos uma auditoria em todos os hospitais federais. 81% dos funcionários não estão preparados para atender e responder os princípios básicos de governança de pessoal. 77% dos hospitais não têm aparelhamento necessário para fazer exame nos hospitais federais. Então, governança de pessoal é importante por quê? Porque é necessário encontrar esses itens. 49 não aprovam um plano de auditoria para avaliar risco, 65 não avaliam o desempenho dos gestores, 76 escolhem gestores sem ser baseado em competência, 76 não identificam lacunas de competência dos servidores, 83 não reconhecem servidores de alto desempenho, daí não tem uma boa governança de pessoal. Como consequência, não tem um bom produto. Eu disse antes que o nosso PIB 5,3 trilhões. A metade é comandado pelo governo, praticamente, governo federal, estados, município e União. A outra metade é comandada por essas instituições. São as agências nossas que regulamentam a economia, que cobram o seu telefone, que cobram a sua energia elétrica. E aí vamos verificar se eles têm uma boa governança. O que verificamos? Em relação à NTT, que cuida dos transportes, a primeira, vacância de diretoria elevada, transparência do processo decisório ruim, planejamento estratégico não tem, que cuida das estradas do Brasil não tem planejamento estratégico. Então, é necessário investir nas nossas agências, e nós estamos procurando ajudar o governo nesse sentido, alertando e mostrando, olha, vocês têm que ter gente, tem que ter meritocracia preparada, muda o líder, o diretor, ou muda o ministério, em qualquer ministério, você tem que ter memória. Não pode ser todos cargos de nomeação de interesse somente político, de grupos partidários. Tem que ter o interesse maior da sociedade sempre em primeiro lugar. Porque, senão, muda o ministro, leva toda a sua equipe e muda tudo. Como também nas agências acontece isso. Então, analisar as agências, porque nós pagamos, o ano passado, 61 bilhões de energia elétrica a mais, foi cobrado a mais, porque a agência não fez o seu papel de fiscalizar. E agora aumentou-se o preço da energia elétrica, e aumentou-se o preço da água, em tudo, porque não houve um planejamento estratégico em quase todas as nossas instituições, a ANAC, a Anatel. A ANAC até que está em melhor situação. A ANEEL está um pouquinho melhor, que cuida da parte elétrica. E agora a segurança pública que eu prometi aqui para o Camilo demonstrar. Nossas secretarias de seguranças foram todas elas avaliadas. Quem responde são as lideranças vinculadas a cada uma dessas secretarias. Veja só, aprimorado na avaliação do que é segurança pública, 0, 20, intermediário, inicial, 5.
E aí eu sei que aqui em São Paulo quem pode falar muito mais sobre isso é o Camilo, e eu gostaria de dizer, Camilo, que nós temos que investir basicamente na questão da segurança, que é o direito de ir e vir, mas tem que ter uma integração, e nós convidamos o ministro da Justiça para estar conosco quando mostramos esse trabalho para ele o ano passado. Convidei ele, o Cardoso, e ele esteve conosco. E mostramos esses dados para a gente trabalhar de forma integrada, em conjunto, no sentido de ajudar o governo. E o que se constatou? Aqui estão as constatações. Acho que o dado mais importante aí de todos é que 68% não compartilham informações com estados limítrofes. Não tem essa integração. E aí cabe ao Ministério da Justiça integrar isso, ajudar. E, claro, também uma parceria entre os tribunais, entre a própria segurança, integrar a Polícia Civil e Militar. O Camilo pode falar com muito mais propriedade disso, porque ele sabe de que em alguns estados não há essa integração entre Polícia Civil e Militar. Pelo contrário, até há uma briga interna, conflitos internos. Aliás, já vi notícias, muitas vezes, um policial civil brigando com um policial militar. E não há essa integração. Como consequência, nós não temos uma política integrada em defesa do cidadão, da segurança pública. Então, isso aqui é governança. Isto é necessário estabelecer diálogo para melhorar a situação do país. Nós temos que ajudar quem esteja no governo estaduais. Por isso que nós percorremos o Brasil, fizemos o diálogo público com 40 mil pessoas, o ano passado e o ano retrasado, e convidamos os governadores, e aí que o Gustavo citou, que estivemos aqui, e junto com o governador assinamos um ato de cooperação para trabalharmos em conjunto. E junto com os tribunais de contas, com o Dimas, assinamos também aqui para trabalharmos em conjunto. Estamos mostrando isso, para que a gente possa mudar em relação ao futuro e estabelecer uma parceria, sincronizar estados na questão da segurança, como também outros setores que são fundamentais para a nação brasileira. E aí entra um tema que é extremamente importante para todos nós, a nossa casa, o nosso lar, a nossa perspectiva em relação ao futuro na área ambiental. Essa foi a primeira auditoria que conseguimos fazer em conjunto com todos os tribunais de contas dos estados. O que é isto? Mostrar como estão as áreas de conservação em toda a Amazônia, que reflete nas chuvas aqui na região sudeste. Se está sendo cuidado isto. Essa ideia, eu era vice-presidente do tribunal, estive lá no Rio de Janeiro. Rio mais 20, 2011, 2010. O discurso do Itamaraty, desenvolvimento sustentável. Se é que estamos fazendo desenvolvimento sustentável, que os franceses chamam de eco-development. Eco-development, eco-desenvolvimento, né? Desenvolvimento integrado com o desenvolvimento sustentável. E é aí que nós constatamos que não temos esse trabalho bem adequado no Brasil. Nós temos 1.400.000 quilômetros de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados que nós temos. 1.400.000 quilômetros de áreas de conservação, sem tocar as áreas indígenas. A Argentina tem mais de 2 milhões, quase o tamanho da Argentina nós temos de área de conservação. E aí, política de desenvolvimento sustentável está sendo feita? Infelizmente, não está sendo feita de forma adequada. Mas conseguimos fazer esse projeto com todos os tribunais. E aí estabelecemos também uma proposta, depois, como presidente dos tribunais da América Latina, fazer em toda a região da América Latina. E conseguimos fazer. Eu entreguei o ano passado e foi relatado há 15 dias atrás para o Tribunal de Contas da União a situação em toda a América Latina. Por que isso é importante? Porque isso regula as chuvas, estabelece a biodiversidade, se a Amazônia está sendo depredada, se tem controle ou não tem. E, junto com os tribunais de contas, nós trabalharmos para que a gente possa estabelecer o meio ambiente mais saudável, evitar o efeito estufa, manter a biodiversidade, e esse trabalho conseguimos fazer em toda a América Latina. As Nações Unidas pediu cópia desse projeto nosso, eu mandei para o Ban Ki-moon, e foi um trabalho de grande repercussão em nível internacional. Baseado nesse trabalho, Hamilton, fomos convidados a fazer palestra na Austrália, eu fiz palestra na Rússia, mostrando somente esse trabalho, que eles se interessaram tanto e passou a ser exemplo em várias nações, na Coreia do Sul, estive lá fazendo uma palestra também, na África, mostrando como nós montamos esse projeto. Criamos um Indimapa da América Latina e de todo o Brasil. Foi um trabalho interessantíssimo, e ali estão os números. A situação alto, apenas 21%, está em espanhol, e médio em torno de 53 e 26.
Portanto, estamos próximos de 17%, que é a meta do milênio, que cada nação tenha 17% de reserva para manter a biodiversidade, evitar efeito estufa, estabelecer condições melhores para o futuro de cada país como consequência do nosso planeta da Terra. Então, esse trabalho foi o início. E aqui um trabalho que já estamos fazendo há alguns anos na área de TI, que é mostrar como estão os números como um todo na área de tecnologia da informação, que é fundamental para melhorar os números do governo federal. Vocês vão ver aqui embaixo, primeiro, o governo federal só tinha 5% de aprimorado, 57% quando começamos a fazer em 2010, inicial, e 38% intermediário. Agora já fizemos em 2012, já melhorou, já foi para 16% o aprimorado, e agora, na última vez que nós fizemos, em 2014, já está em 17%. Quem responde isso é o presidente de cada instituição, se tem boa governança de TI. Repito, por que é importante a governança de TI? Saber todos os indicadores da saúde, da educação, da previdência, para não pagar a pessoa que não esteja morto, e tem muitos mortos, agora o FIES foi descoberto também, através de auditorias, milhares de mortos recebendo. Então, existem fraudes permanentes nos programas de grande alcance do país. Como eu citei antes, o governo federal, eu fui relator dessa matéria, o governo federal cancelou 400 mil bolsas, porque o TCU encontrou 300 mil mortos recebendo Bolsa Família no Brasil. Então, conseguimos ajudar o governo para que o programa não seja deturpado, e o governo conseguiu fazer essas mudanças. E agora vem a matéria inédita, que era um grande sonho, e que muita gente não entende a repercussão, mas eu quero ver, Dimas, daqui a 5 anos, ou daqui a 10 anos, quando nós tivemos bem aprimorado um levantamento nacional de governança na questão da competitividade, e de nós não ser um Estado somente complicador, mas ser um Estado facilitador, não no sentido da fraude, da corrupção, facilitador no sentido de deixar o Estado produzir e crescer e se desenvolver. Aí eu respondo aquela pergunta que eu fiz no início: qual é o Brasil que nós queremos? Qual é o Brasil que nós queremos? Um Brasil competitivo, dinâmico, aberto, transparente, que tenha condições de mostrar para a sociedade que quem paga de impostos, todos nós pagamos de impostos, vai ter um bom retorno através de um transporte adequado, de um cidadão poder sair da sua casa, ter o direito de ir e vir sem ser assaltado, de poder chegar ao seu trabalho através de um transporte digno, não ter que levar 4, 5 horas, como boa parte dos trabalhadores fazem aqui em São Paulo, saem às 4 da manhã para chegar às 8 horas no trabalho. Então, nós temos que mostrar isso para que quem tome a decisão tenha condições de tomar a decisão. E aí trabalhamos junto com os tribunais de contas do Brasil. Primeiro trabalho de forma completa, conjunta. Foi uma costura difícil, eu quero agradecer ao Dimas que me ajudou aqui. Como também convenceu os tribunais de contas a trabalhar conosco. Estabelecemos junto com o Instituto Rui Barbosa, que é o Instituto da Tricom dos Tribunais de Contas, e juntos estabelecemos. Objetivo e finalidade do trabalho: obter um retrato da situação de governança do Brasil, fornecer aos gestores subsídios, porque nós não somos governo, quem governa são os governantes, mas cabe a nós mostrar o que está acontecendo, subsidiar avaliações de risco, de modo a prevenir o mau uso dos recursos. Vai muito dinheiro pelo ralo, mal aplicado, porque diz: vou fazer tal projeto, mas não faz a análise de todas as premissas que tem que ser levada em consideração. Eu morei 1 ano no Japão, aqui tem descendência de origem japonesa, e eu fiz uma especialização no Japão. O japonês só começa um projeto depois de 1 ano de trabalho com muita dedicação, com muita profundidade. Os japoneses são muito criteriosos em relação a isto, mas nós fizemos o nosso projeto muito rápido. Então, quem foi convidado para participar desse evento em nível nacional? 380 instituições federais, estaduais 893, municipal deu 6.497, total 7.770. 12.259 foram os convidados, mas não participaram todos, mas dá para a gente ter um bom retrato da situação do país. Criação do índice de governança, aspectos importantes: a busca
desse índice é inédito no Brasil, nunca foi feito, é o índice geral, foi aquele sonho que eu tive lá em Washington com a minha equipe, conseguimos estabelecer. E comparar os resultados para tentar o aperfeiçoamento das suas práticas. Visualizando o quê? Liderança, estratégia e controle. Esses 3 itens, para ver se tem isso dentro da estrutura dos governos. E a governança pode ser usada até para a sua casa, até para a sua família. Porque quem que não monitora seu filho? Se está fazendo o dever de casa? Se está indo na escola? Monitorar isso. O governo tem condições de fazer isso em toda essa estrutura enorme que temos? Não tem, se não tiver a planificação adequada. Então, monitorar dá para fazer. E aí mostra a situação dramática do país. O que é esse IGGs, que é o Sistema Geral? É o item número que aparece lá, o 49%, é a soma do inexistente, do insuficiente e do iniciando, em termos de governança. Analisando esses 3 itens, liderança, estratégia e controle. Aí, somando os 49 com 36, dá 85, né? É a nossa situação da soma de intermediário e inicial na governança no Brasil. E apenas 16% aprimorado. De tudo que nós pagamos de impostos, só temos 16% aprimorado. Isto é o retrato da nação brasileira hoje. Por que vivemos a crise atual? Não temos uma boa governança. Como eu disse antes, pacto político é importante, mas ele é passageiro. Se tu não preparar as instituições para entregar um bom produto, não adianta fazer o pacto político. Tem que diminuir os partidos? Temos. Colocar o interesse coletivo acima do interesse partidário, político, de grupo? Sim. Mas temos que acertar a vida da entrega dos produtos para a sociedade, dos impostos que são pagos. E vejam só a situação em relação ao controle, que é o último, é o que está melhor, porque tem lei. Tem lei, Dilma. Viu, Dimas? Tem a lei, estabelece. Agora, ter uma boa liderança preparada para comandar uma instituição, a liderança é tudo, Viana. Você tem a sua liderança. Estratégia está montada. Então, é necessário estabelecer esses princípios. Aqui o Índice Geral de Governança Federal é melhor, porque tem uma estrutura melhor, paga os salários maiores, tem 26%. Em relação ao controle, já está com 51%. Isso, análise federal, do governo federal. E agora, por esfera, comparando. Municipal, lá embaixo, 14% no verde. Intermediário, 33%. Isso aí é todos os municípios que responderam, falando de municípios, e 53% inicial, que é o da direita. O estadual está um pouquinho melhor, está com 15% aprimorado. E o que está melhor é o governo federal, em termos de aprimorado, 26%. Então, IGG por esfera, por estados, município e união. Mostra que temos que integrar esse sistema. Se não integrarmos, sincronizarmos, se não tivermos um pacto de trabalhar em conjunto, de diálogo com os estados e municípios, nós não vamos entregar um bom produto para a sociedade. E as situações por regiões aí. Estadual, municipal, federal 54%, região sul está com IGG acima de todos, região sudeste 52%, região norte 39%, que é a região aí dos estados da Amazônia, e o municipal, a situação é pior em todos os níveis. Portanto, aonde mora o cidadão, a governança é pior. Não tem um bom planejamento, não tem bons princípios da governança. Esse trabalho é inédito, pessoal. Nunca foi feito no Brasil. Estou apresentando aqui a primeira palestra que eu faço depois de ter relatado na quarta-feira, meu caro Viana, e eu te agradeço a oportunidade, porque são líderes aqui, estão aqui, e são pessoas que precisam multiplicar essa ideia, de que sem os princípios básicos da governança, o país não entregará um bom produto para a sociedade. Tem que ter meritocracia, tem que ter treinamento. Se não se treina um funcionário, ele passa num concurso, se não motiva ele, se não reconhece ele entra no comodismo, ganha um bom salário, já acertei minha vida, passei no concurso. E o líder que não tiver a capacidade de motivar? Eu senti isso também dentro do TCU. E conseguimos motivar, o Hamilton me ajudou muito, a Simone, toda a equipe nossa, motivar. E os nossos auditores recebem
no salário deles, 30% por produtividade no TCU. Se não produzir, não recebe o salário integral. Então, isso é um sistema, Gustavo, que temos que implantar no Brasil. Melhorar. Você sabe disso, faz o controle interno. Como é difícil motivar funcionário público que está, de certa forma, acomodado e que não está sendo, de certa forma, acionado. E nós temos 11 milhões no Brasil. E essa é uma grande interrogação. Então, investir na liderança, para que tenha a condição de mostrar de que é possível, investindo na liderança, para que ele possa transformar isso que eu estou falando. E aí, o que mostrou-se nessa auditoria? 37% das organizações federais não estabelecem adequadamente o processo de seleção de membros da alta administração e do conselhos ou colegiado superior. Estratégia. 53% de todas as organizações em estágio de capacidade inicial em estratégia. Não tem uma estratégia. É aquilo que eu falei no início. Qual é a estratégia do Brasil para os próximos 20 anos? Qual é o nosso projeto de nação? Tem alguém discutindo isso? Tem alguém debatendo isso? Qual é a estratégia nossa como nação para competir isto com os demais países, para poder concorrer com os demais países? Qual é a nossa estratégia? Na parte da pesquisa, na parte da tecnologia, na parte daquilo que é básico para o cidadão, saneamento, combater as doenças, melhorar a estrutura de saneamento, melhorar a saúde do país. Qual é a nossa estratégia? Então, controle de gestão é um ponto importante também, como também a estratégia é fundamental. E aí, o que nós encontramos? 67% das organizações federais em estágio inicial em promover a participação da sociedade com o envolvimento de toda a sociedade, da parte de governança. O que está melhor, com certeza, é o controle, que já mostrei antes, que tem a legislação. Mas a auditoria interna, aí, Gustavo, é o trabalho que você faz. Tem que ter auditoria interna, é um fator crítico de sucesso na mudança do cenário de gestão de riscos. Isso aí que é monitorar. É ter o controle interno permanentemente avaliando cada setor. Eu, inclusive, nesse setor, eu vou mandar fazer uma auditoria, já propus no acordo que estabeleci para o tribunal, que a gente faça uma auditoria cada vez mais no controle interno, que é fundamental para melhorar, especialmente na questão da luta contra a corrupção, desvios, fraudes. Se não tem um bom controle interno, você não consegue combater isso. Então, quais são as principais propostas que apresentamos? Recomendar à Casa Civil, ao CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, enfim, aos principais itens, que elaborem um modelo de governança, princípio, estratégia. Na verdade, estamos fazendo com a minha equipe esse projeto para que a gente possa melhorar esta questão. É necessário simplificar a legislação brasileira, mas atacar onde que existem os problemas e não ampliar a legislação em relação à burocracia brasileira. Surgir um anteprojeto, então, com um modelo de governança para todo o país. E por que eu estou aqui e valorizando esse trabalho importante que faz o meu amigo Viana? Porque o Viana foi uma das pessoas que nos inspirou a fazer esse trabalho em conjunto com os conselhos. Os conselhos representam, e aqui está o Conselho de Odontologia, tem mais, né, que estão presentes, Engenharia, de Contabilidade, que está aqui o Breda, que é nosso amigo, Química, representante comercial, quem mais? Física, Medicina, são mais de 10 milhões em todo o Brasil, a soma de todos esses cidadãos. E são independentes, autônomos, e são pessoas que trabalham pelo país, têm que ser valorizados, são profissionais. Temos que integrar, o governo tem que dar atenção para os conselhos, tem que orientar, e foi nesse sentido que nós fizemos esse trabalho em conjunto com o Viana e com todos os senhores que estão aqui presentes, para estabelecermos uma cartilha de orientação aos conselhos, para tentar ajudar a trabalhar em conjunto, integrar, fazer um pacto pela boa governança, estabelecermos alianças, conciliação com quem trabalha e paga impostos, que são os senhores. Respeitar cada cidadão, cada profissional que temos em cada área. E isto é necessário acontecer para que possa ter essa integração, essa cooperação.
junto com todos os poderes da República, junto com os municípios, com o Estado e a União. E aí criamos essa cartilha, que foi lançada ano passado, lá em Brasília, que foi essa orientação para trabalharmos em conjunto com todos os conselheiros de nosso país, no sentido de fortalecer as atividades profissionais, que é a base de uma nação. Estabelecer, portanto, uma coletânea e avançar nesse sentido. Conclusão: por que melhorar a governança? Use eficientes recursos públicos, evita desvios, fraudes e corrupção, e entrega de serviços de qualidade ao cidadão. Se não tiver essa aliança, não trabalharmos em conjunto para melhorar a competitividade, melhorar a nossa entrega dos produtos para o cidadão se rebela. E hoje o cidadão está rebelado com o status quo, inclusive conosco, com todos os poderes da República, com os tribunais, com a Polícia Federal, com a Polícia Civil, com os poderes da República, uns menos, outros mais. Nós nos integramos muito com a Polícia Federal, com a Polícia Civil, passamos todas as nossas auditorias para fazer. Aliás, a Petrobras só descobrimos e deu a Operação Lava Jato graças às auditorias do TCU. A Polícia Federal usou essas informações para fazer a Operação Lava Jato. O TCU já tinha descoberto isso há muito tempo atrás, 7, 8 anos atrás. Então, é necessário trabalharmos em conjunto, dialogarmos, para a gente poder melhorar a nação brasileira e entregar um serviço de qualidade. Para evitar desvios, fraudes e corrupção, temos que ter uma grande aliança, um grande pacto pela governança no país. Estes pontos são fundamentais para melhorarmos o país. Não perdemos a fé e nem a confiança. Apesar do desencanto do momento, esse país é riquíssimo, tem potencial para estabelecer um novo momento, um novo horizonte, apesar das dificuldades momentâneas. E eu acho que quando a gente perde a fé, a crença, e eu não sou de perder a fé e nem a crença, a própria vida perde o sentido. Temos que acreditar, porque já vivemos momentos difíceis como estamos vivendo, mas tudo é possível se superar quando se acredita e se tem fé e confiança e crença de que é possível um futuro melhor para o país. Já avançamos como nação, somos a 7ª economia, podemos melhorar muito mais. E precisamos fazer isso de forma rápida, porque o mundo se tornou competitivo. De 6 em 6 meses muda a tecnologia, se avança, tem países que estão vindo com força, estão se organizando. Eu tive recentemente na Indonésia, fiquei impressionado com a Indonésia, é um país pobre, mas que com a produtividade é necessário nós discutirmos alguns temas que são fundamentais, que estão discutindo no Congresso, conciliarmos os interesses e a busca de uma capacidade, de uma competitividade maior da nação brasileira. Para isso, eu acho que o controle superior, o Tribunal de Contas da União, junto com os Tribunais de Contas dos Estados, estão fazendo sua parte, mas sozinhos não temos condições de fazer nada. Temos que nos integrar, prestar conta para os senhores e os senhores nos ajudar, as senhoras, para que a gente possa estabelecer um futuro melhor. Portanto, eu agradeço a oportunidade, Viana. Foi um momento importante, porque aqui estão líderes de todo o Estado de São Paulo, e estou vendo de outros estados, como do meu estado. E como eu sou lá da região fronteiriça, né, a gente tem esse espírito de nacionalidade, de patriotismo, que está um pouquinho fora de moda, né? Mas acreditar no país, ter fé, como cantamos aqui o hino, é uma demonstração de que a gente pode superar o desencanto, o descrédito do momento e pensar num futuro melhor, um futuro com mais emprego, com mais geração de renda e que a gente possa estabelecer prioridades, como também já se estabeleceu no passado, restabelecer isso. Construção civil é fundamental, ter projetos a médio e a longo prazo, estabilidade, por isso que eu mostrei os números, o crescimento não pode ser um crescimento alto e depois um crescimento baixo. Para você fazer um projeto a médio e a longo prazo, tem que ter estabilidade. Então, acho que isso se constrói se dialogando, e com humildade e com menos arrogância. Muito obrigado. Neste momento, convidamos o presidente do CRES São Paulo, Dr. José Augusto Viana Neto, para os agradecimentos e as homenagens. Muito bem. Ministro, eu vou fazer a leitura aqui rapidamente. Nós tivemos 12 manifestações de internautas que estão nos assistindo pela TV CRES, que
Sua palestra foi transmitida pela TV Cresce e há uma audiência boa. E aqui fizeram algumas considerações que vamos passar depois para que o senhor possa responder a essas pessoas. Então, vamos lá. Parabéns pelo trabalho de levantamento de conservação da Amazônia. Excelente trabalho para mensurar e planejar. Vem aqui Ana Lúcia, diz, exemplar. Bom, aqui é um elogio para o CRES. Exemplar, o CRES São Paulo nos oferecendo a oportunidade única de estar altamente informada sobre todos os tópicos importantes para a repercussão, não só em nossas atividades, mas toda a sociedade. Muito obrigado. O Heitor diz, ministro, para atingir o IgG maior não é necessário passar por uma reforma política? Ângelo Martins, de Ponta Grossa, no Paraná, diz, é isso aí, ministro, mas quem toma a decisão para nos dar o país que nos orgulharia era louvável o seu trabalho. Vejo sinceridade em suas palavras. Porém, reabilitar o entusiasmo não é tarefa fácil. Os exemplos de crimes sem impunidade em todos os escalões que temos tido alicerça a apatia. Ministro, a área de TI já tem vários modelos, como ITIL, COBIT, PMBOK, normas ISO, mas isso depende mais pela política adotada. Assim é que, através de uma reforma política, podemos garantir uma metodologia eficaz. É isso aí, são as principais manifestações, depois nós vamos passar ao senhor. E quero imensamente agradecer, principalmente pelo ineditismo das informações aqui trazidas em primeira mão, para nós, sem dúvida nenhuma, é um orgulho muito grande. Um orgulho muito grande receber todas as autoridades, né, um auditório repleto de pessoas formadoras de opiniões, todos aqui são dirigentes, têm suas responsabilidades, que são de caráter público e de interesse coletivo, e que certamente essas informações poderão ser multiplicadas. O filme da palestra vai ficar disponível no site do CRES, e todos aqueles receberão depois um e-mail, todos que estão aqui presentes, receberão um e-mail com um link para, se quiser baixar o arquivo, que fique à vontade. E quero dizer para vocês que, nas visitas que fiz ao ministro, ele me confidenciou algumas de suas questões familiares, de sua origem de família, que seria aqui do estado de São Paulo, seus antecessores. Numa das visitas que fizemos, ele comentou a respeito de Bauru, lembra, ministro? E aí nós conversamos com os colegas lá de Bauru, não demorou muito tempo, o ministro foi convidado lá para receber um título de cidadão e conhecer de onde partiram os tropeiros que deram origem à sua família. Agora, recentemente, o ministro continuou na sua pesquisa, porque é um estudioso e pesquisa bastante. Ele me confidenciou a respeito de Itapetininga, aqui no estado de São Paulo, perto de Sorocaba, região de tropeiros, região conhecida da doutora Dalva, que está ali atrás, né, doutora? Bem conhecida, né? E aí eu falei, puxa vida, eu liguei lá para o prefeito, falei, o prefeito não quer estar presente lá na palestra, o prefeito não tinha condições, compromissos assumidos anteriormente, mas ele fez o seguinte, aqui no CRES nós não temos um troféu, não temos alguma coisa assim significativa para registrar a presença das autoridades que nos enobrecem aqui com suas visitas. Mas o prefeito fez a gentileza, ministro, mandar uma bandeira de Itapetininga para lhe dar de presente. Pois é, a cidade origem, né, do seu trisavô. E aí eu gostaria de convidar aqui o Tadeu do Confia, o Ailton da Odontologia, que são os dois presidentes de conselhos federais aqui presentes, para que pudesse fazer a entrega. E eu pediria, por gentileza, que trouxessem a bandeira, já está aqui, e pediria aos dois para fazer a entrega. Tudo bom, Tadeu? Por favor, Ailton.
gostaria de passar as mãos aqui. O prefeito mandou também aqui a origem do nome, Itapetininga, tudo mais, para que o ministro tenha aí em seus guardados. Obrigado. Sabe que foi uma surpresa, porque eu descobri, Dimas, que o Rio Grande do Sul teve uma epopeia durante 1630 até 1750, que foi a civilização guaranítica. Acho que alguém deve ter visto já o filme de Mission, que mostra as missões, que era uma civilização muito avançada, tinha mais população até que São Paulo, nesse período, né? E depois foi dizimada pela guerra com o Tratado de Madrid, em 1750, e os índios foram mortos, a catequização, o desenvolvimento da alma missioneira que foi estabelecido, que era 4 princípios. Um deles era união e liberdade, a segunda, partição dos bens produzidos, e estabelecendo nesses pontos fundamentais a civilização das missões, e que se transformou num polo de crescimento, desenvolvimento. Fundição de ferro tinha em 1630. Aí mataram os índios, e o que aconteceu? Esse Tratado de Madrid, 1750, foram embora os jesuítas, acabou a civilização. Quem foi lá ocupar esse território que ficou vazio, um vazio aberto, foram os tropeiros saindo de São Paulo. E os gaúchos, se eu contar isso lá muito breda, o pessoal não vai gostar, porque o gaúcho é muito fiel às suas origens, mas quem ocupou o território depois foram os tropeiros saindo, fazendo 4 meses de tropeada, saindo de Itapetininga, também de Sorocaba, iam buscar mulas, que tinham ficado, muitas mulas que foram trazidas da Espanha, e que era o Volkswagen da época, transportava os minérios, e acabaram... e o meu trisavô era daqui dessa região, fundou Bauru, foi fundador de Bauru, e saindo de Itapetininga, nascendo... Eu não conheço ainda Itapetininga, quero conhecer. Espero que numa próxima oportunidade eu possa conhecer. Já estive em Sorocaba, já estive em Bauru, mas teve uma importância fundamental, e o Brasil não contou essa história, eu pesquisei alguns anos atrás, essa história do faroeste brasileiro, de longe ao oeste. No caso aqui, foi essa caminhada para o sul, feita pelos tropeiros. Então, fico muito feliz com a homenagem, com a bandeira de Itapetininga aqui, verde, amarelo, branco e preto, e espero poder conhecer Itapetininga, porque é de lá que saíram boa parte dos tropeiros que formataram o Rio Grande de hoje, que pertencia toda à Espanha, porque o Brasil ia somente até Laguna, até Santa Catarina. E tudo pertencia a quem? São Paulo. São Paulo era o território maior. E aí eu descobri todas as origens da minha família, não vou contar aqui toda a história, porque é um livro de 250 páginas. E ficou muito interessante, e até agora me procuraram um cineasta que vai fazer um filme contando essa história dos tropeiros que saíram de São Paulo e indo em direção ao sul e conquistando essa terra que pertencia à Espanha. Aliás, trouxeram a capital de Salvador para o Rio de Janeiro para poder proteger essa região que o Brasil estava, na época, os portugueses estavam perdendo. Até a mudança da capital de Salvador para o Rio está vinculada a essa história. É um livro que eu já lancei no Brasil, lancei em algumas regiões, não lancei aqui em São Paulo, mas lá no Rio Grande do Sul, que conta a história dos tropeiros, que precisa ser mais visitada e mais pesquisada para entender esse processo, porque eles viajavam 4 meses, pegando chuva, inverno, e aguentavam essas dificuldades todas para sair lá do sul, ou buscar no sul parte do charque, das mulas, e estabelecer essa riqueza que é São Paulo hoje. Então, eu fico muito feliz, homenageado com a bandeira de Itapetininga e também com a oportunidade de conviver aqui com vocês esses momentos para contar essa história da importância que São Paulo teve na formação, não somente do Rio Grande do Sul, mas certamente de Santa Catarina, do Paraná, com os portugueses que estavam chegando no Brasil e se instalando em vários pontos para poder integrar a nação brasileira. E por isso que nós temos que dar continuidade a essa história, integrando agora de forma, como eu digo, né? Hoje está muito mais fácil de integrar o Brasil através da internet, como integrar o mundo através da internet, com cabos de aços de informações do que acontece em qualquer país, como recentemente no Nepal, nós ficamos sabendo do que acontece no mundo. Então, hoje está muito mais fácil de integrar o mundo
e estabelecermos alianças e sincronizar. Por isso que a ideia da governança é uma ideia que nós temos que trabalhar em conjunto, como os tropeiros faziam, ligando a base do esforço, da coragem, da energia, enfrentar a floresta. Esse meu trisavô perdeu uma das filhas, foi morta pelos índios, que era a terra deles, lá na Lapa, que era um centro dos tropeiros. Mas eles construíram esse Brasil presente. Nós não podemos deixar esse Brasil desmoronar. Muito obrigado. Muito bom. Eu gostaria, encerrando esse nosso momento, de convidar todos depois na sala ao lado. Tem ali um refrigerante para possamos nos confraternizar. E tem alguns exemplares do livro que o ministro irá autografar para algumas autoridades. E quero dizer para vocês que a aproximação, a abertura do TCU à sociedade como um todo, ela é muito recente. Ela se deu na gestão do ministro Nardes. Nós tínhamos muita dificuldade em conseguir nos aproximar. O Gin sabe muito bem disso, a dificuldade que era de se obter alguma informação ou contato com as pessoas do TCU. E depois dessa abertura que o ministro fez, o TCU era aquela casa escura, muito pesada, e com a presença do ministro parece que as janelas foram abertas, entrou o sol e podemos lá buscar uma orientação. Inclusive, o doutor Hamilton, que está aqui, veio fazer palestra a respeito de relatório de gestão para os conselhos. Foi feito esta cartilha, um livro que é muito bom para que os conselhos tenham um princípio de administração. E antes, a preocupação era exclusiva sobre o uso dos recursos e de que maneira foram usados esses recursos, quais foram os parâmetros usados para que o recurso pudesse ser aplicado. E, depois do ministro Nardes, nós tivemos a questão da gestão. Não é só o uso do recurso, mas de que forma isso está beneficiando a sociedade como um todo. Porque muita gente, ministro, o senhor sabe muito bem disso, confunde, imagina os conselhos como entidades associativas, como sindicatos, entidades de profissionais para profissionais. E não é. O conselho são entidades voltadas ao interesse público, ao interesse coletivo, à proteção das pessoas. E o ministro entendeu muito bem isso e trouxe essa orientação, abriu as portas do TCU e nós podemos contar, então, com palestras, informações importantes dos principais técnicos, diretores daquela casa, e os conselhos tiveram condições de modificar a sua gestão e trazer mais eficiência. E, com isso, ministro, tenho certeza que, a partir deste ano em que apresentamos o primeiro relatório de gestão, com as inconsistências que foram encontradas, porque pela primeira vez estamos trabalhando nesse sentido. Muito provavelmente, daqui a 2, 3 anos, os conselhos terão uma outra figura e a sociedade poderá muito melhor nos compreender. E quero também dizer aos presidentes de tribunais aqui presentes, às autoridades que têm as suas responsabilidades na gestão de suas entidades, que o Cresce tem feito um trabalho voluntário, sem ônus. Lá no Tribunal de Justiça nós já temos um convênio de fazer avaliação de patrimônio imobiliário dos tribunais. E também na questão das prestações de contas, quando há dúvidas a respeito do aluguel que está sendo pago lá pelo prefeito, do valor da desapropriação, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis tem feito laudos de avaliação para que as autoridades tenham condições de melhor analisar aqueles processos. Muitas vezes um trabalho de avaliação, por conta lá do tribunal, demora meses, né? E o CRES tem condições de fazer isso muito rapidamente. Temos colaborado bastante também com o Ministério Público Federal, com as promotorias, fazendo avaliação de imóveis que estão envolvidos aí de alguma forma em investigações, em inquéritos administrativos, e queremos deixar aqui, a exemplo do que já faz o CREA, né, o CONFIA, que agora muito recentemente assinou um convênio com a Procuradoria-Geral da República, no sentido de colaborar também com a Procuradoria. E esse serviço que o Cresce está fazendo, que o CONFIA faz, que a contabilidade já faz também, outros conselhos já fazem, todos têm condições de colaborar bastante com a sociedade.
E muitas autoridades não sabem disso. Imaginam os conselhos mais como um órgão classista do que um órgão que defende o interesse público e está à disposição de toda a sociedade para colaborar e facilitar a vida das pessoas. Quero agradecer imensamente a presença das autoridades, de todos os senhores e senhoras que têm seus afazeres, são extremamente ocupados ao longo do dia, mas tiveram a gentileza de comparecer e tenho certeza absoluta, ministro, que todos saem daqui muito contentes, porque foi uma aula magna a respeito de gestão, de cuidados que se deve ter, e principalmente com esses dados que foram apresentados para que a gente possa ter uma noção melhor do país em que estamos vivendo. E com essas considerações, então, eu dou por encerrada essa nossa reunião e convido a todos para esse Guaraná. Tá bom? Muito obrigado a todos.